Fala, pessoal. Seja bem-vindo à última aula de economia. Lembrando, a gente está estudando o livro do Mann, que a gente vai falar do último capítulo que faz as considerações finais ali sobre debates macroeconômicos. Bom, preparei uma apresentação bem sintética aqui para a gente conseguir ter uma noção do que se trata esse debate macroeconômico, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, e aí vai ficar mais fácil. Bom, então a gente viu aí, são 6 debates aí sobre política macroeconômica que a gente vai discutir, né? Que é bem polêmico o tema, né? Então é o quê? A parte 13 lá, que é as considerações finais, capítulo 36. Não deu para a gente ver o livro todo aí, só 1 ou 2 capítulos que não, né? Bom, então vamos lá, vamos falar de macroeconomia, né? Rapidamente, para a gente ter uma noção. Então, o primeiro debate é o seguinte: os formuladores de política monetária e fiscal deveriam tentar estabilizar a economia? O que vocês acham? Você acha que o governo federal, por meio da política fiscal, e o Banco Central, por meio das políticas monetárias, eles devem, a todo momento, buscar formas de equacionar e equilibrar, estabilizar essa economia? Então, para quem pensa que sim, o que eles colocam em consideração? Que a gente deve olhar, é o keynesiano, né? Olhar para o curto prazo, a gente vê que existem essas transações, flutuações econômicas, ciclos. Então, em momentos de que eu tenho uma recessão vem junto com desestabilização econômica, desemprego, queda do PIB, inflação e demais, né? E aí, automaticamente, o governo deve incentivar para colocar no eixo novamente toda a economia. Para quem é contra isso, o que eles falam? Eles falam que no longo prazo já vai se estabilizar, então automaticamente eu já consigo no longo prazo, olhando mais na distância. E no curto prazo, essas políticas são demoradas e às vezes equivocadas, né? Então, no caso da política monetária, pode ser que o governo decida expandir a moeda, vai demorar 6 meses e as empresas fazem planejamentos de 1 ano, 2 anos ali, sobre a tomada de decisão de desemprego, não e tal. Ou seja, você vai romper todo um planejamento estratégico do meio do mercado quando você faz uns tipos de políticas assim de curtíssimo prazo, né, na hora. E no caso das políticas fiscais, você resolver gastar muito de uma hora para outra, vai ter que passar por tramitação no Congresso, mudar a legislação, abrir o debate com a sociedade, e não simplesmente você começar a gastar mais ou reduzir imposto, né? Ou seja, não é tão simples assim, e às vezes ele vem num time errado, na hora que você precisa, você não consegue, na hora que você consegue, você já está saindo da crise. Então não é tão simples, né? Alguns defendem, outros não. Em 2020, a gente viu que quase 100% dos governos fizeram. 2008 também. Agora, segundo debate, o governo deveria combater a recessão com o aumento dos gastos ao invés de cortar os impostos? O que acontece? Aí é a política fiscal. Se o governo aumenta gasto, para quem defende, o que eles falam? Quando o governo aumenta gasto, ele gera aquele multiplicador, e aquele multiplicador, para cada R$ 1 que ele coloca, gera mais do que R$ 1 na economia, isso é uma vantagem. Só que, na prática, gastar muito é ruim para a sociedade, porque o governo vai se endividar. Então, quem é contra esse tipo de política, o que eles falam? Eles falam que fazer esses gastos excessivos do governo acaba comprometendo a estrutura da dívida do governo. Agora, em relação aos cortes dos impostos, qual que é a lógica? Se você reduz impostos, o que é reduzir impostos? É abrir mão de receita, né? E aí, automaticamente, você tem um estímulo econômico. Então, para quem defende os heterodoxos, né, os ortodoxos, os mais tradicionais, clássicos, eles defendem que o governo ele deve fazer só o necessário, então, o mínimo de imposto possível, justamente para que a economia reduza esse custo econômico, né, o custo país, e as empresas consigam crescer naturalmente, tendo um custo menor para isso. Agora, os demais, os heterodoxos, eles falam que não, eles falam que é importante que o governo mantenha um nível alto de imposto para conseguir ter subsídio necessário para gerar gastos, né? E aí ele consegue ter um multiplicador. E aí é uma briga entre economistas, e é difícil achar um consenso, e geralmente na política também é difícil esclarecer para a sociedade. De um lado, eles acham que alguns economistas ortodoxos, clássicos, eles falam, poxa, uma coisa pontual, você fez uma dívida, tipo 2020, fez uma dívida lá de 1 trilhão, agora volta, né, equaciona e vamos voltar para os trilhos.
faz parte do processo. Os economistas heterodoxos, não, eles acham que deve continuar para quebrar aquele ciclo ali e gerar estímulos econômicos ali para que eu tenha crescimento econômico. Então, um debate que vocês devem pensar e refletir. Terceiro, a política monetária deveria ser feita por regras e não discricionariamente. O que acontece? Geralmente, alguns bancos centrais, ele tem uma função que é uma regrinha de bolo e pronto, ele tem que fazer o que está pré-determinado. Por outro lado, ele pode ser solto para fazer o que ele quiser. E aí, o que vocês acham? Para quem defende as regras, eles falam o seguinte, porque quando você cria regra, facilita com que o Banco Central tenha aquela função dele da política monetária. Você vai fazer isso, vai perseguir inflação com esses instrumentos. E pronto, não faça outra coisa além daquilo. E aí, ou seja, ele não fica tão disponível para momentos eleitorais em que o governo pode usar do Banco Central para fazer estímulos econômicos, não porque estou em recessão em si, porque eu preciso me reeleger para o ano que vem, e aí faz uma obra, né, faz um gasto a mais, um estímulo para que tenha um gasto maior ali, não obra, faz um estímulo monetário maior, uma injeção de dinheiro na economia para gerar um PIBzinho ali, só para justamente para conseguir ser reeleito, evita isso, porque o Banco Central, tendo as regras, ele fica imune dessas políticas econômicas. Agora, para quem não é a favor da regra, o que eles defendem? Eles defendem o seguinte, eles falam que, poxa, tem momentos que o Banco Central, a política monetária, tem que ser meio que autônoma no sentido de ter liberdade para fazer o que ele bem entende do que seguir uma cartilha. Por exemplo, na crise de 2020, a inflação estava muito baixa, o Banco Central foi baixando a taxa de juros, seguindo a cartilha da inflação. Está fora da meta, então vai baixando a taxa de juros, seguindo a regra de Taylor, né? Eu acho que eu já expliquei o que é isso. Beleza, só que o que aconteceu? A inflação que o Banco Central usa é o IPCA, que ele considera, né, diferentes níveis de renda. Quando você pega lá o NPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ele já pega pessoas de baixa renda. Aquela inflação estava alta por causa da alta dos alimentos. Só que a regra do Banco Central era olhar o IPCA. E aí ele mexia na taxa de juros olhando o IPCA e não fez nada com a taxa de juros. Por outro lado, o INPC, que é o arroz, o feijão, a carne, né, da pessoa de baixa renda, estava muito alta a inflação. E aí não era trabalho do Banco Central, porque o Banco Central cuida do IPCA, que considera uma cesta grande, educação, saúde, né? Como se uma pessoa muito pobre pagasse educação, pagasse plano de saúde, ou seja, que a cesta do IPCA não contempla a cesta da pessoa pobre. A pessoa muito pobre é só alimento, basicamente, né? E moradia, muito alimento e moradia. E justamente aquele ali aumentou muito. Ou seja, talvez essas regras ali tenham falhado um pouco. Dessa forma, é importante esse debate discutir esses dois itens, né? O quarto item do debate é o seguinte: o Banco Central deve buscar a inflação zero? Então, essa é a questão. O Banco Central deve sempre buscar? E aí vai naquilo no vídeo anterior, né? Para quem defende, fala que é importante justamente porque no longo prazo a taxa de desemprego ela fica na natural. Então, se o Banco Central perseguir uma inflação baixa, no final da história ele vai ter uma taxa natural de desemprego. Para quem não defende, eles focam no curto prazo. Ele fala, poxa, mas se você quer reduzir a inflação, você vai aceitar um desemprego alto. Será que vale a pena aceitar um desemprego alto, né? Que é o trade-off do desemprego e inflação. Então, quanto menor a inflação, maior o desemprego. Será que vale a pena se sacrificar um desemprego alto na economia para manter uma inflação baixa? Para quem pensa no longo prazo, né, defende, não, vale a pena porque depois a gente tem algumas formas aí que naturalmente a gente atinge o desemprego. Agora, para quem não defende, é um outro argumento. Quinto, né, só para concluir o assunto que eu comecei a falar do desequilíbrio do orçamento, né, o gastos e despesa. O governo deve equilibrar o orçamento, existem duas lógicas aí. Existem aqueles que sempre defendem aquela austeridade, a política de austeridade, aquela política corta gasto, né, de forma com que seu gasto fique dentro do seu orçamento. Quem defende isso, o que eles falam? Eles falam o seguinte, que eles estão, basicamente, eles estão olhando o governo como um todo, no longo prazo. Então, a saúde financeira do governo ela tem que ser sustentável no longo prazo. Portanto, se eu chegar e falar, poxa, eu vou ter um gasto a mais aqui, gerar um déficit fiscal, né, gastar mais do que eu consigo para cobrir uma recessão momentânea, ok. A partir do próximo ano, eu tenho que voltar a equilibrar minhas contas para que eu tenha uma estabilidade de longo prazo. Lembrando que essa capacidade de pagamento que o governo tem, né, se ele é superavitário, é o que dá a credibilidade da moeda dele. Então, se um país ele
tem uma credibilidade grande, as pessoas compram os títulos daquele país porque sabem que aquele país vai necessariamente pagar e honrar suas dívidas, né? Agora, se aquele país ele sempre dá calote, ele tem um déficit alto, não tem uma previsibilidade da situação daquele país, a moeda dele fica muito fraca. Então, automaticamente, eu tenho um colapso econômico. Então, quem defende essa austeridade, eles acreditam que a gente tem que equacionar, ajustar as contas, gastar só com o que é necessário de forma equânime, né? Agora, para quem do outro lado, o que, que eles falam? Eles voltam na lógica do multiplicador. Então, eles falam o seguinte, é como se Keynes comentava, pô, se você tem desemprego, você faz? Você paga alguém para furar o buraco, depois paga alguém para tampar o buraco. Aí você empregou duas pessoas, né? Então o governo vai pagar um para furar, o cara furou, acabou de furar, você vai pagar outro para tampar, tampou. Ou seja, você está gastando um dinheiro para fazer absolutamente nada, mas você gerou dois empregos. Esses dois empregos vai gerar uma renda e essa renda vai aquecer a economia. Então, para quem defende, que eles falam que os investimentos do governo, gerando déficit, né, gastar mais do que arrecada, tem essa vantagem de que você estimula a economia, ou o multiplicador faz com que esse aumento de PIB seja alto, né, mesmo tendo aquele efeito do deslocamento que eu mostrei, que pode recuar um pouco. E aí, o que eles pregam? Eles pregam que quanto mais você faz essa política anticíclica, né, mais você gasta, mais PIB você tem no futuro, por causa do multiplicador, e esse PIB alto gera uma arrecadação alta. Então, ou seja, hoje eu estou no déficit, amanhã eu posso arrecadar muito mais do que eu gastei, eu posso passar a ter superávit. Ou seja, por isso eles estimulam a ter esses gastos cada vez maiores. Só que, por outro lado, aí o que o outro lado volta a falar? O outro lado fala o seguinte, poxa, legal, então assim, se a gente está falando de Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, beleza. Mas Brasil, a gente tem uma cultura de gastar mal, né? A gente vai fazer obra superfaturada, uma ponte que não serve para nada, tem uma ponte em São Paulo, duas pontes perdidas no mapa lá, que só tá a ponte, não tem nem rua para chegar nela. Ou seja, são obras assim que no final esse multiplicador nem sempre é o que a gente imagina, a gente se perde nessa burocracia. E é difícil a gente reverter esse sinal posteriormente. Então, é melhor a gente prezar pelo longo prazo, investir de forma segura naquilo que realmente funciona, que as instituições melhoram. Vamos pensar no longo prazo, crescimento econômico no longo prazo, a gente está falando de tecnologia, produtividade, investimento em mão de obra, e não necessariamente ficar fazendo obra pública ao léu, né? Então, ou seja, é um debate interessante. Por último, para a gente fechar o vídeo, a legislação tributária deveria ser reformulada para estimular a poupança. A gente viu também que crescimento de longo prazo, um dos itens que gera crescimento de longo prazo é quando eu tenho modelo de Bob Solow, né? Ele fala que você tem poupança, então, ou seja, quanto mais as pessoas poupam, mais dinheiro entra no mercado financeiro, ele reverte em investimento. Investimento tem um multiplicador alto, né? Esse investimento gera aí aumento de produtividade, aumento de investimentos tecnológicos, planta, fábrica e tal, que vira aí um crescimento econômico grande. Logo, quando você pega países que têm alto nível de poupança, você tem alto crescimento de PIB, né? Por exemplo, a China é um exemplo deles, assim, que tem altos níveis de investimento, Coreia do Sul e demais. E aí vem a pergunta, poxa, então eu devo mudar minha legislação tributária para que estimule a poupança? Pô, como que eu mudo uma legislação tributária para estimular a poupança? É começar a tributar em cima do consumo. Por quê? O que eu poupo? Eu poupo aquilo que eu não consumi. Então, como que eu faço para não consumir? Se eu tributar o consumo. Então, se eu tributar o consumo, não vai valer a pena eu consumir, eu vou direcionar meu dinheiro para quê? Para a poupança. Ou seja, diminuir impostos de renda, diminuir impostos relacionados a bens, diminuir impostos de investimentos, patrimônios e aumentar impostos de consumo. Aí sim, é melhor, ao invés de eu gastar, consumir, comprar um sapato, não sei o quê, eu investir meu dinheiro. Fica mais atrativo, né? Então, da minha renda, tributa menos minha renda e tributa mais o consumo. Aí eu, poxa, eu vou parar de consumir, vou começar a investir mais. Então, essa é a lógica. Aí, para quem defende, está pensando nesse longo prazo. Para quem não defende, o que eles falam? Fala, poxa, então você vai tributar consumo, significa o arroz ficar mais caro, o feijão ficar mais caro, né? O transporte e tal. É aumentar PIS, COFINS, ICMS, e aí você está aumentando justamente aquilo que você vai, né, atrapalhar a pessoa de baixa renda. O de alta renda, beleza, ele vai continuar consumindo muito, porque a fatia do salário dele
que é para o consumo, de forma geral, é pequena. Então, ele tem uma margem de investimento. Agora, para o pessoal de baixa renda, 100% do salário é consumo. Você vai tributar essa pessoa, ela vai reduzir o consumo e não vai poupar. Ou seja, se atrapalha esse sistema. Então, para quem não defende, eles falam que é interessante o quê? É interessante você criar uma malha tributária em que o consumo é o menor tributo possível, né? E aí você gera mais consumo, gera mais PIB, né? O consumo é o menor tributo possível, e aí você começa a tributar mais renda, principalmente pessoas de alta renda. Aí você começa a ter uma igualdade de renda, né? Uma distribuição melhor. A pessoa vai ganhando mais, tributa bem a renda, justamente para tributar patrimônio, lucro de empresa, né, que vai para o dono, ou seja, está tributando a renda do cara e o que ele está comprando. E aí a pessoa bem de baixa renda quase não tem patrimônio, quase não tem renda, então, ou seja, vai tributar zero, né? Às vezes tem imposto negativo para isso. Então esses são os debates aí econômicos bem complexos e que está na mídia a todo momento. Então vocês curtiram a aula, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de economia e abração para todo mundo, até mais, abraço.